Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o PDT que saiu da base do governo, hein? É isso daí, Ciro Gomes, é isso daí, Carlos Lupe. Ó, é o que eu falei, é só entregar, agora é só entregar a parada, meu amigo. O caminho está aberto para o Carlos Lupe trair o Lula. O Lula traiu o Carlos Lupe, agora tem troco, pô, que negócio é esse, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui tem um potencial bombástico. Por enquanto, a notícia é só a seguinte, o PDT saiu da base do governo Lula. Isso, só isso, já é terrível para o Lula, porque lembra, o Lula tem uma base desse tamanho assim, em que metade da base é traidor do governo Lula, metade não vota com o governo, né? Então o Lula tem uma dificuldade enorme no Senado. O fato do PDT sair da base é pior, porque não só você tem, você perde um partido da base, né, perde um monte de deputado, mas também você tem deputados que antes eram fiéis, porque ao contrário do União Brasil, ao contrário do PP, que tipicamente só metade dos deputados, nem metade, um terço dos deputados votava com o governo, o PDT votava com o governo. O PDT tem também algum alinhamento ideológico com o governo. Agora com o PDT fora, meu amigo. E por que o PDT tá fora? Porque o Lula demitiu o Carlos Lupe. Aí você fala assim, pô, que absurdo, né? Porque o Carlos Lupe foi o responsável pela fraude do INSS. Não foi, meu amigo, o que eu tô dizendo para você, não foi. A fraude do INSS é coisa do Lula. O Carlos Lupe tomou a culpa por essa fraude, que é coisa do Lula. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Fumador de VAP, Volta Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Achei lindo. Por quê? Porque o governo Lula fez o maior cuidado. Não, não vamos tirar o Carlos Lupe, mas vamos deixar o Volney Queiroz, que é o aliado do Lupe ali. Ou seja, é o tipo da situação intermediária que fudeu dos dois lados. Sabe aquele negócio? Qual que era o dilema do Lula, né? Teve o escândalo do INSS, tá tendo, né? Tá acontecendo o escândalo do INSS. A gente não tem todos os escândalos ainda, tá saindo coisa. Mas enfim, aconteceu o escândalo do INSS, o Lula tinha que responder de alguma forma. Se ele tirasse o Lupe, ele perdia o PDT. E arriscava o PDT se voltar contra ele e acusar o Lula da maneira correta, que ele é o culpado por esse negócio todo dos descontos do INSS, né? Por outro lado, se ele mantém o PDT, ele ficava na mão do resto do Congresso, porque todo mundo tá vendo o absurdo da roubalheira, ele tem que fazer alguma coisa, como é que você faz? Aí o que o Lula tentou fazer? Tentou fazer o meio termo. Ele mudou só um pouquinho, tirou o Carlos Lupe e botou o Volney Queiroz. Só que essa estratégia de você fazer só meio termo é problemática, porque às vezes o meio termo é pior do que tudo, você não atinge nenhum objetivo nem o outro, ou seja, continua todo mundo criticando o governo Lula pela roubalheira do INSS, não mudou nada, porque todo mundo viu, caramba, você botou o número 2 do Lupe, que era o cara que estava em todas as reuniões que o Lupe estava, então todos os documentos que o Lupe sabia da fraude e assinou lá embaixo aceitando a fraude, esse cara, o Volney Queiroz, estava também na mesma reunião, ou seja, trocou 6 por meia dúzia, e, por outro lado, da mesma forma você desagradou o PDT. A ideia que era não desagradar o PDT, não, vamos manter alguém do PDT para não sei o que lá, desagradou o PDT do mesmo jeito. O Lula conseguiu fazer a solução que estraga os dois lados. Desagradou o PDT e continua sendo bombardeado com a fraude do INSS. Lindo de morrer ver como é que o Lula tá virando realmente uma peça de museu, né? Mas é porque ele não tem margem de manobra, cara, é o que eu falo. Ele é um presidente transplantado, esse cara não era para estar lá. Ele não tem apoio para estar na presidência da República. O nego transplantou ele na presidência da República com muito, ó, dedão na balança lá em 2022, e aí resulta isso, né? Um cara que não tem apoio de ninguém. Ninguém no Brasil, nem quem votou no Lula gosta do Lula. Eu digo isso para você. Teve muita gente que votou no Lula porque queria tirar o Bolsonaro. É um voto justo, né? A pessoa votou no Lula porque queria tirar o Bolsonaro, ok. Mas essa pessoa não gosta do Lula, então nem essa pessoa gosta do Lula no final das contas, né? E agora isso é um problemão pro Lula. Por quê? São dois problemas que tem aqui, como eu falei para vocês. O problema menor e o problema maior. O problema menor é que o Lula perdeu um partido da base do governo, né? O PDT era, bem ou mal, não é um partido gigante na Câmara, tem lá alguns deputados e coisa e tal, mas perdeu apoio, já é uma coisa crítica, né? Ele já tem pouco apoio no Congresso, já tem poucos partidos na base do governo, a maior parte dos partidos que ele tem na base do governo são partidos que são traíra completa, é o PP, é a União Brasil, que já estão querendo sair agora da base do governo, e que um terço só dos deputados que vota de fato de acordo com o governo, o resto não vota. E o PDT, que era um partido fiel que ele tinha, que estava no governo, que é de esquerda e coisa e tal, agora ele perde o PDT. Então isso já é muito ruim. O PDT deixa a base do governo na Câmara após saída do Lupe, né? Ou seja, a visão do pessoal do PDT é que o Lupe não foi defendido. Não é que o Lupe não foi defendido, eles sabem o que aconteceu. Esse esquema é o esquema do Lula.
o Lupe foi culpado de um problema que não é dele, não foi ele que causou isso daí. Ah, mas ele foi conivente com os descontos. Ele foi conivente com os descontos porque o chefe dele, o Lula, mandou ele ser conivente com os descontos. É só começar a ver o início da coisa. Lá em janeiro, 30 de janeiro de 2023, começo do governo Lula, o sindicato do irmão do Lula entrega uma carta para o pessoal, para o Carlos Lupe, pedindo: não dá uma relaxada nas regras de desconto do INSS, porque tá difícil, o Bolsonaro botou umas regras muito difíceis para conseguir roubar os aposentados, a gente não está conseguindo roubar os aposentados, dá uma relaxada nisso aqui. O Carlos Lupe propôs, é uma carta do irmão do Lula, é o sindicato do irmão do Lula, todo mundo sabe disso lá em Brasília, é uma carta do sindicato do irmão do Lula, ou seja, é uma ordem do Lula isso daí, né? O Lula quer dizer que não, eu que estou salvando a coisa, que estou resolvendo o problema, mas a digital dele tem tudo esse problema aí do INSS. Enfim, o que aconteceu? O Lula descartou o Lupe, disse que a culpa é do Lupe, e isso é um outro problema, tá? Porque politicamente pro Lupe é muito ruim. Realmente ele ficou com a cara de culpado nessa parada, ele é o culpado do escândalo do INSS. E o Lula fez isso por quê? Para preservar o próprio Lula, né? Porque o Lula sabe que é o Lula que é o culpado dessa parada. Então ele descartou o Lupe para tentar se salvar. E tentou manter o PDT, mantendo o Volney Queiroz lá no Ministério da Previdência, mas que não está dando certo também. A solução pior de tudo. Agora, o pior disso não é só isso, não. Como eu falei para vocês aqui, ó, como era previsível, Ciro usa crise do INSS para disparar contra Lula. O Ciro Gomes, do PDT, já começou a alfinetar o governo Lula. Falou: olha só, a gente vai, agora somos oposição, agora a gente vai conversar. Por quê? Porque, de novo, né, essa coisa é culpa do Lula. O Lula sabe que tem rabo preso nisso daí. Se sem o Carlos Lupe falar nada, a coisa já tá cheia de digital do Lula nisso daí, já tem a cartinha do irmão do Lula, já tem um monte de coisa lá para esse negócio do escândalo do INSS. Imagina com o Carlos Lupe contando o que foi que o Lula pediu para ele fazer e coisa e tal, né? Aqui, ó. E o PDT saiu da base do governo e já falou: ó, não vai apoiar mais a isenção do imposto de renda de 5 mil reais, que já foi pro saco, né? O governo já desistiu disso, né? Já tirou a prioridade, coisa e tal. Como eu falei para vocês, o governo sempre soube que não ia passar essa isenção dos 5 mil reais. Eu falei no outro vídeo hoje, ele estava querendo que o Congresso negasse a coisa, para ele não ficar com o encargo de negar isso daí, né? Enfim, agora o PDT tá pedindo mudança, eles querem justamente tirar a parte dos ricos e deixar só os pobres. Beleza, é isso daí, concordo. Bancada do PDT na Câmara avalia apoiar a CPMI do INSS. Aí, o PDT pode entrar na oposição junto com a CPMI do INSS. Qual que seria o acordo aqui? Olha só, seria um acordo lindíssimo com a oposição. O PDT entra na CPMI com o objetivo de limpar a barra do Carlos Lupe, de limpar a barra do PDT, porque o PDT provavelmente não tem culpa mesmo. Quem fez esse golpe é golpe do PT, é típico do PT. A Gleisi Hoffmann já tinha sido eleita no passado com dinheiro roubado dos aposentados. O marido dela, o ex-marido dela agora, né, que também estava lá nesse negócio, isso eu tô falando lá de trás, né, lá da época da Lava Jato, daquelas roubalheiras, da outra roubalheira do PT passada, né. Ele também foi eleito com a grana de roubo dos aposentados. Enfim, o PDT entra na CPMI com... Olha só, o PDT tem informações, meu amigo. É o que eu falo para vocês. Ex-mulher traída, né? Ex-aliado, ex-amigo traído, é uma merda, cara. O cara entrega tudo, bicho. É que o PDT pode destruir o governo Lula nessa CPMI se entregar tudo que sabe, porque é o que eu falo para vocês. Esse escândalo do INSS, isso não era o Lupe, não. Isso não é coisa típica do PDT, não. Isso é coisa típica do PT. Isso é típico do PT. Ou seja, o Lupe estava ali, ele tem que obedecer, né? O Lula é o chefe dele. Então esse é o grande problema, né? O problema menor é que o Lula perdeu a bancada do PDT. Isso já é um problema. Já é um problema enorme para o governo. Agora, o grande problema nessa história é isso daqui, é o PDT ir para a oposição e resolver botar a culpa no Lula. Olha só, quem derrubou esse troço aqui, quem fez esse negócio aqui no INSS foi o Lula. O Carlos Lupe, o Lula mandou ele deixar passar essa parada, né? A Gleisi Hoffmann tá até suando frio aqui, dá para ver o suor escorrendo na testa dela aqui. Não estamos negociando com o PDT, seguimos dialogando com o PDT, vamos conversar, vamos bater um papo, por favor, PDT, por favor. E tá até suando frio a mulher aqui, cara. Eu vou te falar uma coisa. Ciro diz que Lula usou o Lupe como fusível e defende o PDT fora do governo. Ou seja, é o que eu tô falando para vocês. O Lula queimou o Lupe justamente porque, né, a culpa é do Lula, o Lula sabe disso, então ele tinha que queimar alguém. Ele tentou queimar o chefe do INSS, mas não colou, o cara era muito subordinado, tinha um monte de coisa do próprio Lupe definido ali.
E aí queimou o Lupe, né? Só que agora não tem jeito, porque é o Lula, cara. Tem as digitais do Lula nessa porra toda. E agora o Ciro tá dizendo que vai usar o Lupe com isso daí. Quero que os dois briguem muito, cara. E aqui, ó, e lá no Ceará já tá uma briga grande. Por quê? Porque o Ciro Gomes comprou uma briga com o irmão dele, tá? O irmão do Ciro Gomes é do PT. Como é que é o nome do irmão do Ciro Gomes? É aquele da escavadeira, lembra? O cara da escavadeira? Como é que era o nome dele? Cid Gomes. É o Cid Gomes, é o irmão do Ciro Gomes lá no Ceará, né? E o Cid Gomes está no PT, tá empolgadíssimo com o PT. Agora o PDT está abandonando o PT e está comprando essa briga. E tá falando aqui, ó, o Ciro Gomes conversou com o PL e tá querendo fazer o Alcides Fernandes do PL para o Senado. O problema é que o Cid Gomes quer também ir para o Senado. E o Ciro Gomes é o cara que tem um nome maior lá no Ceará. Então, se o Ciro apoiar o PL, ele ferra o irmão dele que está no PT, né? Ou seja, mais um problema para esse caso aqui. Eu diria que, olha só, dá para o PL fechar um acordo muito bacana com o Ciro Gomes aqui. Dá para fazer um acordo muito bacana da oposição com o Ciro Gomes. A gente faz uma aliança de ocasião. Não é que o PL vai gostar do PDT, não é que o PDT vai gostar do PL, não é isso. É uma aliança de ocasião para ferrar com o governo Lula. Aí você abre duas coisas. Primeira coisa, deixa o Ceará para o Ciro Gomes, talvez com um cara ou outro aí no Senado, do PL, para fazer a coisa, mas o Ceará fica com o Ciro Gomes. E ainda abre a possibilidade do PDT ser a esquerda depois, né? Porque o PT vai acabar depois disso daqui. Esse negócio do INSS vai destruir o PT. Quem que vai ser a esquerda? É lógico que o pessoal quer ser esquerda, a Rede de Sustentabilidade quer ser esquerda, enfim, tem um monte de partido na esquerda querendo ser a nova esquerda, né? O PSB quer ser esquerda. O PDT ganha um grande impulso com meio que uma ajudinha ali do PL nessa parada, né? E aí, ou seja, o PDT cresce como a esquerda brasileira. Eu não gosto do PDT, mas né, sempre vai ter esquerda, não tem como dizer que vai acabar com a esquerda toda no Brasil. E por outro lado, eles ajudam a destruir o Lula, porque, cara, se o Carlos Lupe abrir a boca, meu amigo, destrói o Lula. Tô achando lindo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.